Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí falando, sim, muito dessa grande vitória do nosso Verdão para cima do Cerro Porteño, 100% na Libertadores. O único time é o Verdão que segue amassando todo mundo fora de casa. Então, vamos tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Mas eu tô surpreso que os senhores ainda não disseram o nome do Lucas Evangelista para falar do jogo do Palmeiras hoje. O Estevão fez isso, o Estevão fez aquilo, o Abel isso, o Abel aquilo, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. E se a gente deixou para você? É claro que eu estou brincando com vocês, mas eu falei no nome do Evangelista porque, em vez de ficar se lamentando pela falta ou rolando no chão, ele bateu logo, ele rolou logo a falta e posicionou o Estevão para um chute de até longa distância, né? Se você for pensar, estava distante da área. Sim. Mas o Estevão, ele é um finalizador tão preciso e ele é um cara que tem tanta confiança para chutar de fora da área, que ali, muito provavelmente, o Lucas Evangelista já sabia que estava criando uma possibilidade de finalização para o companheiro. E aí o Palmeiras sai na frente. Porque eu estou lembrando disso, porque no fim de semana, pelo Brasileirão contra o Vasco, o Palmeiras também não fez uma partida brilhante, porque não é o que tem acontecido, mas ganhou num bote dentro da área na saída de bola errada, conseguiu fazer o gol, foi o suficiente para mais 3 pontos e o Palmeiras está lá nas primeiras posições. Na primeira, né? Por questão de gols, é líder do Brasileirão. Então é um time que não está no seu melhor momento e eu acho que isso vai continuar sendo cobrado do Abel, da comissão técnica, talvez mais rapidamente do que se imagina, porque no Brasil a pressa é muito grande, o imediatismo é o que manda, porque é o melhor elenco que o Abel tem desde que chegou no Palmeiras. Sem dúvida. E 2025 é um ano que tem que ser igual a 23 e antes, não pode ser igual a 24. Mas, descontado o campeonato estadual, as coisas que estão no calendário que importam de verdade ainda estão no início. O Palmeiras fez mais uma vez uma fase de grupos. Eu já vou falar fez, porque faltam 2 jogos em casa. Sim. Mas fez, eu acho que já dá para falar fez, uma fase de grupos de manual para se posicionar muito bem para as fases decisivas da Libertadores, quando provavelmente o time estará jogando mais do que está. Há algumas peças recém-chegadas mais confortáveis, mais à vontade. E só para terminar esse início, o gol do Vitor Roque, eu acho que daqui a algum tempo as pessoas e ele próprio vão lembrar desse momento, dessa noite, desse jogo, como uma ocasião muito importante para ele. Porque se ele não paga o gol que ele perdeu, e ele fez um gol infinitamente mais difícil de fazer do que o que ele perdeu. Pois é. Uma situação assim, absurda e inexplicável. Mas se ele não paga esse gol, mesmo já tendo marcado na rodada anterior e encerrado esse jejum desde que ele foi contratado, eu acho que isso ia incomodá-lo demais. Estava incomodando no próprio jogo, né, André? Durante o jogo. E no final ele consegue essa jogada. Lançado, 3, 4 marcadores, ele consegue se virar aí dentro da área e faz um gol que para ele vai lembrar muito desse gol ainda. Só antes do Bina falar, pegar o gancho só do que o André falou do elogio ao Evangelista, que merece todos os elogios, porque não é o padrão do futebol brasileiro, mas eu vou estender o elogio ao árbitro também. Porque aqui tem muito árbitro que, pra não se complicar, vai dar aqueles 3 apitinhos nervosos. Não, peraí, pra bater a falta e tal. E aí acaba beneficiando o infrator. Então, legal também que o árbitro fez o que é correto, o que manda a regra, né? Nesse tipo de falta, você não precisa de barreira, nada. Ele deixou que a falta fosse batida e, por isso, também o prosseguimento da jogada que acabou permitindo ao Palmeiras fazer o seu gol. Então, só ressaltar isso também, porque muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê o árbitro que marca uma faltinha dessas querer
segurar um pouco, sabe? Para todo mundo se reposicionar e tal. E não tem que ser assim, evidentemente. Perfeito. A gente vendo alguns lances do Vitor Roque, realmente esse gol é inacreditável. É uma péssima finalização, a questão é ele perder, mas né? ele não tocar pro Estevão, se era para... Mas ele tinha uma grande opção ali de finalização. Tinha várias opções de finalização e tinha assistência. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Eu fiquei com a impressão que a perna de apoio dele, ele escorregou, que ele perdeu. Pode ser, a gente vê depois o lance de novo. Aconteceu isso, de fato. Mas acho que assim, ele conseguiu se recuperar e aí ele podia ter feito... Por exemplo, se ele abre um pouco para a direita, o goleiro vai ter que acompanhar. Sim. E se o goleiro acompanha, basta ele tocar para o Estevão empurra para... Então assim, ele foi muito... Né? Vamos lá. A gente vai ver o Vitor Roque já na sequência, de novo. Aí ele dá ele se atrapalha ali, né? Eu não sei, parece que ele fica nervoso ali. Eu não sei se ele perde a passada ou se ele escorrega, né? Isso. Porque o pé esquerdo dele fica muito para trás e dobra. É agora. O movimento da perna esquerda é estranho, tá vendo? O Estevão se mantém atrás saúde, da bola, né? Para receber o passe. Tá? É incrível, ele chuta em cima do goleiro. Ele tem um gol escancarado à frente dele, um companheiro do lado para passar, em boas condições. É inacreditável. Mas esse momento aí que você fala, né? Liga. Sim, sabe? Inteiro Sem no lance dúvida. do golaço, 90 e tantos minutos. Sem dúvida. Vamos ouvir então o Vitor Roque e tem mais uma palavrinha do Estevão, hein? Antes de passar para o Birner. Vamos lá. Também o Vitor Birner. Não sei, pode ser também. Pode ser isso, depois de ter perdido o gol, deu uma balançada, mas vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer, às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi, mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje. Cara, acho que a nossa competência fora de casa é muito boa, sabe? Acho que a gente sabe jogar fora de casa, junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos, então, como eu falei, é um grupo muito unido, um grupo que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo, né? E a gente sabe ser eficiente também, como a gente foi hoje. E graças a Deus a gente está numa sequência muito boa e hoje a gente pode sair com a vitória. Um dos objetivos é conquistar a primeira colocação geral agora, com 100% de aproveitamento? Com certeza, acho que foi o nosso primeiro objetivo, era classificar em primeiro, fazer os gols e sair com a vitória a cada jogo possível. A gente está conseguindo isso, a gente sabe que tem mais 2 jogos ainda e vamos tentar sair com a vitória, se Deus quiser. O Abel disse que não quer pensar que você vai embora. E você está pensando? Não, cara, eu estou tentando aproveitar o máximo de momentos possíveis aqui, porque são pessoas maravilhosas e com certeza vou sentir muita falta disso, mas vou estar realizando um sonho e espero levar todos eles do fundo do meu coração. Obrigado, irmão. Muito bem, tá aí o Estevão e a gente acabou de ouvir o Tigrinho, né? Chegou a hora de ouvir o nosso Tigrão, né? Exato. Esse não erra. Tudo bem, Vitor Birner? Artilheiro, não perde gol, é decisivo. Quem mais poderia ser? Todo mundo já falou aqui, é a sua vez agora. Mas boa noite ao senhor de qualquer maneira. Olho de tigre, vamos lá. A André Kfouri. Boa noite. Ao Jean. Parabéns pela excelente live que vocês fizeram. Muito obrigado. Abertura, junto com o Eduardo Menezes, Dimas Copedê. Isso é e Matheus Carreira, boa noite aos fãs do esporte. Eu discordei de algumas coisas da live, mas obviamente não participei dela e não vou falar sobre elas diretamente. Chega a ser dizer aqui discordei, porque exatamente. 3 das pessoas que lá estavam não estão aqui para responder. Perfeitamente. Só se eu discordei alguma coisa de Jean Oddi, eu diria aqui. E eu que discordo várias vezes de Jean Oddi, não discordei de muitas coisas. Discordou de não ter citado você na live, né? Esse foi o problema. Não citaram, mas isso é ironia. Não, bastante não, mas tudo bem. Tem um rancor aí. Vamos, assim, vai, Tigrão. O que eu devo esperar do Palmeiras nesse momento? Para mim essa é a grande questão, porque eu olho o elenco do Palmeiras e eu acho que o futebol tá abaixo. O Palmeiras não gastou tanto dinheiro para ter um futebol do nível mostrado, por exemplo, contra Vasco e contra Cerro Porteño. Mas, sendo bem racional, eu estou muito satisfeito com o que o futebol do Palmeiras apresenta. Porque, no final das contas, eu acredito muito numa coisa que é a capacidade de mobilização e de preparação, estão obviamente ligadas, ambas, nos momentos mais importantes da temporada. E todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar. O Palmeiras está se classificando em primeiro lugar do grupo e se confirmar o favoritismo contra as 2 equipes que vai enfrentar, nesse momento o Sport Cristal vai vencer o Bolívar. Nesse momento o Palmeiras tem 8 pontos se terminar a rodada com o resultado do jogo que está em andamento à frente das outras equipes, e ele já termina como líder do grupo essa rodada, se mantida a vitória do Sport Cristal. E o Palmeiras tende a também, confirmando o favoritismo em casa, a ser a equipe mais bem colocada na primeira fase. E aí, quando chegar o mata-mata, a gente está falando de um outro campeonato.
vai ser depois só de 2 janelas de transferências, depois o Palmeiras jogar o Mundial de Clubes. Mundial, né? Então a gente está falando de uma outra situação. Pro momento, apesar do Palmeiras não jogar o futebol que ele pode jogar, o Palmeiras mostra evolução. O Palmeiras já é um time que não depende só do Estevão, ele tem outras alternativas bem interessantes de construção de jogo. O Palmeiras não marca como o time do Abel marcava, mas ele marca melhor do que marcava no estadual. Ou seja, é um time que está em evolução, colocando jogadores novos, com o treinador sempre poupando 3, 4 jogadores por rodada para usar o elenco, para chegar bem no Mundial, para lidar bem com a temporada. E ele cumpre o que é preciso nos jogos sem correr tanto risco. Hoje correu algum risco, mas ele ficou muito mais perto de fazer 3, 4 gols do que sofreu em parte, mesmo com um lance no final, com a bola batendo no travessão. Então, o que eu posso esperar mais do time que é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Copa Libertadores? Porque aí a gente olha para o lado, e eu estou olhando para o Pedro Ivo Almeida, como ele faz muito bem, a gente tem que olhar para os outros clubes. Há clubes também muito mais fortes que os seus adversários e que não estão fazendo. Vamos falar de um deles daqui a pouquinho. O que se espera deles. Então, eu acho que pro momento da temporada, olhando o calendário destrutivo, 2 jogos por semana, pouco tempo para treinar e etc., o Palmeiras cumpre bem o que dele se espera até o momento, mesmo não jogando o que eu espero que vai jogar ao longo da temporada. Não, rapidinho só para seguir, eu acho que a gente teve esse papo aqui numa segunda-feira que a gente debatia a fritura exagerada dos treinadores, que parece que a gente está sempre no... Mas podia ser melhor. Mas o nível, a régua é mais alta, o teto é mais alto, podia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras se encaixa nisso. O time podia estar jogando mais bola? Podia sofrer menos ou competir melhor contra o Cerro Porteño no primeiro tempo? Podia. Mas dentro de tudo que a gente enxerga, que a gente não tem 70 grandes partidas de uma equipe, sabe? É ótimo, porque há um mês, 2 meses, pouco mais de um mês e meio, a gente estava tendo aqui que debater, porque do lado de fora a questão era se o ciclo do Abel tinha se encerrado, organizado depois do jogo vaiava. Então o que se faz? O trabalho que anda. E com os números é comparativo. O Palmeiras briga pela melhor campanha para levar vantagem sobre os seus rivais diretos na competição. O Palmeiras está muito bem. Podia. O Vitor Roque, o gol de hoje é importante pela confiança, para tentar chegar perto dela, porque ela não está estabelecida. O Estevão já teve que fazer um outro tipo de jogo hoje, não exatamente como vinha funcionando com gente correndo pela direita. Tem coisa a melhorar, todo mundo tem. Mas entra naquele papo nosso. Se a gente sempre se apegar ao podia ser melhor, nunca vai estar bom. Só a semifinal da Champions. Até porque... E vamos PSG. Quem não poderia estar melhor? Eu acho que todo mundo podia estar melhor, obviamente. Até todos os times do futebol brasileiro. Não vou nem entrar, eu acho que não vou nem entrar no jogo da Champions, que aliás, enfim, não vou. Ele tá louco para entrar nesse jogo, mas eu falei para ele, calma, não vou é entrar. o tema. Mas cara, a questão é que o Palmeiras, assim, ele vai garantindo tudo que ele pode garantir nesse momento. Então ele encaminha muito bem. Ele já é o líder do grupo, já podemos dizer, acho que já vai ser líder do grupo, mas encaminha muito bem, inclusive a primeira colocação geral. Aí eu não sei o quanto o Abel faz questão dessa primeira colocação geral e o quanto ele vai escalar os principais jogadores na Libertadores. Ia fazer questão, Jean. Tem condições disso e é importante. Eu não sei. Eu não sei, porque assim, a questão é a seguinte. Eu até acho que, obviamente, ele tem que se importar com ser o primeiro colocado tem geral. jogado muito bem fora de casa. Mas não é nem por isso. Eu acho que assim, é importante, claro que é importante decidir em casa. E não adianta dizer que no ano passado foi eliminado em casa pro Botafogo e pro Flamengo. No limite. Exato. E só foi no limite porque o segundo jogo foi em casa. O time tecnicamente melhor que o Palmeiras. Exato. Exatamente. Então assim, o Palmeiras nos 2 casos quase conseguiu reverter situações que pareciam irreversíveis pelo único motivo de estar jogando em casa. Porque o time também não estava jogando tão bem naqueles momentos. Então eu acho que é importante olhar para isso, mas acho que, considerando que você vai enfrentar Sporting Cristal e Bolívar, e considerando o valor de cada jogo do Campeonato Brasileiro, seria o caso do Palmeiras agora olhar para essa reta final de fase de grupos, dizendo, cara, eu não preciso dos 11. Mas como aliás fez hoje, né? Exato. Hoje o Alan começou jogando, né? Hoje a gente está... O Evangelista o Estevão, o Vanderlan. Então, assim, a gente está falando de jogadores que não são titulares e que começaram a partida. E acho que isso pode até se reforçar no jogo em São Paulo, porque aí não tem essa coisa de não vai nem viajar.
não viaja, fica no banco, deixa os principais no banco, se precisar usa, mas eu acho que vai caber para o Palmeiras essa decisão de talvez aumentar ainda mais o número de não titulares para essas duas partidas. Tudo bem, finais, eu acho que isso é o correto, mas o Palmeiras pode tranquilamente negociar esses 2 jogos com equipes bem mexidas. Pode, por isso que eu estou falando, né? Não são times pontos tão complicados para... É ele? Tem Abel. Vamos lá? Abel Ferreira. Acho que entramos muito bem no jogo. Conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor. Criamos oportunidades, fizemos um golo. Podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois, na segunda parte, a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave. E nós acabámos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde, portanto, na minha opinião, foi um bom jogo da nossa equipa. Mas se tivesse que melhorar alguma coisa, era ter feito o 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo. A gente está com um probleminha lá com o áudio e até com a imagem ali do Abel Ferreira, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar, retomar para ouvir o treinador do Palmeiras. Enquanto isso, a gente toca o barco aqui. Acho que ele tocou num ponto importante, né? Porque, apesar de tudo que a gente falou do Palmeiras, você fica com esse 1-0, você põe bola na trave, aí o jogador aparece em frente ao goleiro, desperdiça oportunidade e tudo. É aquela tal bola vadia, aquela bola marota que pode entrar, né? E aí o que era uma vitória pode ser um empate, que não seria tão ruim assim para o Palmeiras, mas realmente ele tem razão. Ele já falou isso algumas outras vezes, hein? De matar o jogo mais cedo. O André agradece muito pelos termos bola vadia e bola marota, que habitualmente utiliza nos seus comentários. Agora... Eu falei que ele ia entrar no território da crítica. Ele não resiste. Assim eu acho que... É tão certo quanto o amanhecer. Ele é rancoroso, ele diz que é uma questão saudade, mas é rancoroso. É uma questão... Sabe que não? É uma questão... muito mais, para mim, de individualidade do que de algo que o Abel possa resolver. Tá. Por exemplo, vocês falando do Vitor Roque. É óbvio que você olha o Vitor Roque e, por enquanto, ele não é um jogador de 25 milhões de euros. Não. Nem na metade disso, por enquanto. Mas é muito cedo para avaliar. E isso vai ser definido nas atuações, repito, nos grandes jogos. Quando os jogos estiverem no limite, quando os jogos estiverem muito difíceis... nos clássicos mais relevantes, mais importantes, que o Palmeiras estiver pela frente. Isso não é uma coisa que pode ser resolvida agora, porque mesmo que o Vitor Roque tivesse desandado a fazer gols até agora, tivesse feito um gol por jogo até o momento. Se chegar nos grandes jogos, os mata-matas de Libertadores, né? Num clássico, por exemplo, que vale contra o Flamengo uma liderança de campeonato brasileiro ou alguma coisa próxima disso, e o cara joga mal, quase tudo se evapora. Nossa, o Estevão não era criticado porque não fazia gol em clássico? Perfeito. Um jogador desse nível. Então, assim, é muito cedo pra gente ficar avaliando aquilo que só pode ser avaliado quando os momentos importantes chegarem. Então, acho que é óbvio que o futebol do Vitor Roque, mas muito óbvio, mesmo não sendo ruim, está muito abaixo daquilo que se espera dele. Se ele for esse jogador a vida inteira no Palmeiras, o palmeirense não vai estar satisfeito com o valor que foi pago e com a contratação dele, mesmo ele sendo útil. Mas quem garante que ele será esse jogador ou que ele vai evoluir, não dá para saber. É só o tempo mesmo. Até porque ele vem de temporadas ruins na Europa. Mas aí que tá, eu não sei nem se é correto dizer, e não muito jovem. É culpa sua, claro. Se ele vem de temporadas ruins na Europa. Ou abaixo do esperado. Ele não teve o período... Ele não conseguiu quase jogar, né, André? Ele não teve um período, uma amostra
pela qual seja justo julgá-lo. E eu compreendo que as pessoas, após tantas críticas, algumas tenham perdido a confiança nele, porque também não é comum. Você acha que isso não aconteceu lá? O jogador vai direto para um time da elite do futebol, em pouco tempo ele está em outro time do mesmo campeonato, mas um time infinitamente menor. Então, mas isso não é um sinal de que perderam a confiança nele então, lá? Que pode ser uma avaliação errada do Barcelona também. E ainda em pouco tempo ele está de volta ao Brasil. Então, assim... Andou 2 casas para trás, não eu conversei a respeito disso com alguns ex-jogadores, e não é ninguém que trabalha aqui, então eu não vou falar o nome da pessoa por motivos óbvios, mas não é ninguém que trabalha aqui para não criarem ideia. E esse ex-jogador falou, mas na minha época, a gente ficava e falava, não, eu vou vencer aqui. Se talvez ele mereça uma crítica, pode ser essa de ter, entre aspas, desistido rápido. Tudo bem, o Barcelona, neste momento, não é um clube fácil para você jogar, ainda mais para alguém que chegou tão jovem diretamente do Brasil. E financeiramente fazer escolhas por causa das regras da Liga. Mas sempre é uma escolha dele, né? O empresário queria que corresse para outro. Tem mil interesses. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse jogo, desse jogão de bola do Palmeiras, que não perde mais para ninguém fora de casa. E isso aí, rapaziada. Então, se eu não me engano, agora 19 jogos, 16 vitórias. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, são 19 jogos, 16 vitórias e 3 empates. Então, sim, o Palmeiras vem a cada dia evoluindo, dando mais liga a esse time. O pessoal aí, os críticos vêm falando que não jogou isso tudo. Sim, tudo bem. Mas é um time que foi montado há pouco tempo. Então tá se entrosando cada vez mais, tá dando mais liga. E sim, o Verdão é o único 100% da Libertadores, líder do Brasileirão. Então, meu irmão, a expectativa tá como? Lá em cima. Espera que mantenha, né, esse ritmo do nosso Palmeiras até o Mundial. E aí a gente vai começar a viver o Mundial. Mas até lá, a gente tem quase um mês aí pela frente, então vamos com tudo. E sim, o nosso Verdão é o líder geral da Libertadores e líder do Brasileirão. Então, deixou a nossa torcida hoje em festa, em êxtase, em ver os resultados. O nosso Tigrinho aí, infelizmente, perdeu aquele gol ali, eu acho que no nervosismo, mas graças a Deus, Deus deu aquela bola ali para ele brilhantemente marcou um golaço para se redimir. Então, sim, cada vez mais esse time pegando confiança, o Vitor Roque pegando confiança. E, meu irmão, aquela bola do Paulinho, caraca, o goleiro foi como um gato, né? Tirou ali, bateu no travessão depois. Então, sim, o Palmeiras vem apresentando melhoras, vem dando liga, né? Como a gente já falou. Então, sim, o nosso Verdão é o melhor da Libertadores. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. O que você acha sobre tudo que foi falado aí? Você concorda ou discorda? Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.